Você é a pessoa que abre portas e fecha portas. Você é o segredo para tudo dar certo na sua vida. Se você se olha, enxerga a pessoa grandiosa que você é e o que você carrega, e você tem esse entendimento muito claro, dificilmente algo vai te paralisar. Hoje no nosso 25º episódio, seja muito bem-vindo, porque hoje eu tenho a alegria de receber Daniela Nascimento. Ela não é apenas uma mentora, a Dani se tornou uma líder de líderes. Então, já vai te inscrevendo no canal, já ativa aquele sininho para receber notificação. Se não é inscrito, não perde a oportunidade de te inscrever e ativar aquele sininho, porque você vai receber episódios incríveis como o de hoje. Porque a Dani, ela é uma líder de líderes, eu falei. Então, pastores, terapeutas, psicólogos, empresários, todos têm buscado nela algo que vai muito além de técnicas, porque a transformação que ela conduz não apenas acontece só na questão de planilhas, livros ou aulas online, acontece em contatos diários, na vivência, na ambiência que ela cria. Então já pega caneta e papel para que você também aprenda insights aí. A Dani é uma pessoa que ajuda pessoas a se curarem marcas internas, a restaurar a sua essência, e a partir disso essas pessoas criam movimentos, metodologias e liderança de impacto. Portanto, senhoras e senhores, nós vamos falar hoje de histórias reais, crises que são superadas e, claro, aprender com a Dani como ela está transformando dor em sabedoria. Senhoras e senhores, Túlio, Victor, uma salva de palmas para a nossa convidada de hoje. Bom te receber, Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Fazer parte aí da Central da Grandeza e compartilhar um pouco da minha história e da minha trajetória. Quero que tu fique super à vontade, vai ser um bate-papo especial e a ideia é extrair, eu sei que tu tem muito conhecimento, tive a oportunidade de conversar contigo em bastidores, vejo que tu é dedicadíssima, tem um ciclo aqui de bons treinadores também que tu convive, muitas técnicas, então quero que tu fique super à vontade para contar um pouquinho de como tudo isso começou na tua vida, né? Sim. Eu acredito que grandes testemunhos e histórias. E como isso, vou começar fazendo essa pergunta inicial, né? Em que dado momento tu disse, não, eu vou cuidar de gente. É uma vocação que hoje todo mundo quer ganhar dinheiro, quer viajar. E tu disse, não, eu vou, né, me dedicar a ter técnicas, psicologia, psiquiatria, dados. Eu vejo que tu é bem técnica, tem bastante, além dessa questão humana e espiritual, tem muito conhecimento, né? Que isso é raro hoje, são tantos coaches por aí, mas poucos têm conhecimento de verdade. Tu é uma pessoa diferenciada. Como é que isso aconteceu na tua vida? Olha, tudo começou ali, né? O meu despertar, na verdade, ele começou no finalzinho de dezembro de 2017, perdão. 2017, quando eu senti a necessidade de mudar. Sabe aquele momento que te dá um start assim, você fala, nossa, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo novo na minha vida? E isso começou, eu estava na minha licença maternidade ainda, na minha segunda filha já. E quando foi em março de 2018, eu resolvi fazer um treinamento de inteligência emocional. E ali foi tão impactante para mim. E eu digo, Felipe, que foi o seguinte, foi entrar uma galinha e sair uma águia, de verdade. Mas tu tinha alguma crise, algum dilema, ou só queria, tipo, eu quero evoluir? Sabe aquela pessoa, assim, que não se questionava? Eu era assim. Eu era uma pessoa que eu não me questionava, eu não fazia perguntas, eu aceitava tudo. Então, assim, eu era extremamente alienada, né? E só que quando eu senti esse desconforto, eu falei, não, tem algo errado, eu preciso mudar. Já tem quase 6 anos no mesmo lugar, na mesma posição, né, na mesma função. Eu quero algo novo, eu quero viver algo novo. E ali, quando eu falei isso, né, para mim, que eu queria viver algo novo, me veio a primeira pergunta, assim, tá, mas o que eu vou fazer? Porque o que eu posso fazer? E aí veio uma visão, assim, de uma palavra escrita, assim, oratória. Tipo assim, começa pela oratória. Começa por oratória, por um curso de oratória. E ali eu falei, interessante. E há muitos anos eu não assistia televisão, porque eu era daquelas pessoas que assistia novela e perdia a faculdade para assistir novela. As histórias envolvem. Não sei se você já passou por isso. Não é sério. Mas eu creio que muitos já passaram. Já maratonei séries de passar uma semana. É, né? E ali, naquele momento, eu cheguei em casa
E eu senti, sabe, aquela insatisfação de casa para o trabalho, acordar cedo, levar a criança na escola e cuidar de casa, de marido, do lar, enfim. E eu falei, nossa, mas há quanto tempo eu tô fazendo a mesma coisa? Uau. E aquilo me chamou a atenção, porque foi dali que eu falei assim, nossa, eu preciso viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E eu cheguei em casa, nesse dia, não tinha ninguém em casa, e eu resolvi ligar a televisão. Eu conto até no meu livro, inclusive. Que no meu livro, aí passava uma novela chamada, acho que é Alto Paraíso, do Alto do Paraíso, algo assim. E tinha uma advogada nessa novela que ela falava, ela começou a contar das questões emocionais dela, do que ela estava passando e os cursos que ela fez. Inclusive, esse Isso treinamento na de inteligência. novela? Na novela. E depois até busquei, não encontrei, né? Enfim. E ali eu falei assim, nossa, ela está falando de algo que eu preciso disso. E aí fui pra internet, fui procurar, né, o treinamento na época. Aí eu peguei, consegui encontrar, e aí busquei alguns testemunhos, encontrei os testemunhos de pessoas que falaram assim, nossa, eu fiz esse treinamento de inteligência emocional e desengavetei projetos e tal. Falei, nossa, eu preciso disso. E aí, imediatamente eu liguei na instituição e fiz a minha inscrição. Aí comecei por uma palestra gratuita do Poder da Autorresponsabilidade, que é do Paulo Vieira. Muito bom, muito bom. E aí eu falei assim, fiquei impactada. Esse Foi uma livro, palestra assim, acho que ele fala no livro O Poder da Ação sobre esse Poder, né? Isso foi um dos divisores de água na minha vida, inclusive, Foi, há uns né? anos atrás. Também nessa época, 2017, eu li aquilo, nossa. Porque a gente é muito de terceirizar, né? A gente é orgulhoso, Sim, então terceiriza a sim, culpa para A, para B. sim. E que legal, Dani, começou então ali a nascer a Dani mentora, ou até então era só uma questão de, não, só quero me desenvolver. Não, eu não era, nessa época eu não era mentora, não tinha nem, sabe, eu nem sabia que tinha essa profissão. Nem sabia. Nem o que que era visão, o que que era propósito, quem eu era de verdade. E aí, quando eu fiz esse treinamento de inteligência emocional, foi um impacto tão forte. E eu tive uma experiência incrível, assim, com Deus. E ali eu tive a certeza no meu coração de que o meu propósito era transformar vidas. E Glória a quando eu Deus. comecei a estudar e fazer as formações, obviamente, eu era bancária nessa época e não consegui nem chegar a fazer essa transição, porque ali houve até uma má interpretação com relação quando eu falei assim, ó, eu preciso mudar, eu quero mudar da agência para a sede, né? E aí algumas coisas aconteceram porque nessa empresa que eu trabalhava, principalmente, ela era uma empresa que funcionava muito por indicação, né? Muito por QI. E o meu esposo, como militar, e ele tem muitos amigos militares também, ele falou, não, vou falar com um amigo. E ali começou algo que eu nem sabia. E quando meu chefe chegou até mim e falou assim, eu preciso conversar com você. Aí eu senti algo no meu coração, assim, eu falei, nossa, como assim, né? Tipo, esse coronel nunca chamou para me conversar, um chefe nenhum nunca chegou para mim para conversar comigo. Tem alguma coisa. Eu cheguei em casa e eu falei pro meu esposo, eu falei, amor, aconteceu alguma coisa? Né? O coronel me chamou para conversar e tal. Ele, deve ser porque eu falei com meu amigo e tal. E detalhe, ali mesmo eu descobri, eu falei, nossa, ele falou com o amigo dele. Esse amigo dele com certeza foi lá na agência, para falar com o presidente a respeito para conseguir uma vaga para mim na sede. E já sei. Ele encontrou com o meu chefe, não sabia que era o meu chefe, e ele contou. Ele abriu a boca para o chefe falando o que que era especificamente, e o meu chefe, obviamente, já tá achando que eu passei por cima. E foi fato. Olha Quando eu só. cheguei no dia seguinte, foi exatamente isso. E para me contornar, que tem aquele negócio, assim, tem coisas que você não deve justificar, porque por mais que você não saiba, quanto mais você justifica, pior fica. E ali começou o abalar das estruturas, Felipe, na minha vida. Então, a minha caminhada como mentora, ela começou especificamente Num caos, em digamos assim. 2019, a partir desse caos Ah, que aconteceu em 2018. nossa. E eu fiquei nesse caos durante mais ou menos uns 7 meses. Então, ali eu entrei em dores muito fortes, ali realmente foi o abalar das estruturas, ali eu consegui compreender o poder que a nossa palavra tem, porque eu falava assim pro meu chefe, ele falava assim, você quer ir para nós temos vagas Ah, no... porque mesmo com todo aquele climão, tu ainda ficou 7 meses na instituição. No banco, no caso, no local. Eu saí da agência imediatamente.
Ali. Aconteceu, tipo, ficou mais ou menos de uma semana e ele falou assim, tem uma vaga no call center, porque ele ficou pé da vida, né? Já tava te castigando, então. E aí ele começou com aquela parte de vingança. E eu sou muito madura, assim. Eu gosto de resolver as coisas tete a tete. Ainda que vá me doer, mas eu creio sempre que a verdade, ela vence. A verdade, ela sempre precisa prevalecer. E aí eu fui buscar falar pra ele o que aconteceu, o que houve. Porque, de fato, eu não sabia. E tem coisas que, assim... que eu sempre projeto na minha vida, seja sonho, algum tipo de projeto, eu gosto de falar mais ou menos quando aquilo ali não tem mais volta. E, obviamente, ali, de fato, eu não sabia que o meu esposo já tinha falado com um amigo dele. E ele não conseguiu compreender isso de jeito nenhum. E ele falou assim: tem vaga no call center, você pode ir pra lá. E aí, aí ele perguntou, né? Você quer? E olha só pra você ver o quanto eu não era uma pessoa autêntica, eu era uma pessoa muito alienada e eu não sabia o que, muitas vezes, naquele momento que eu me encontrei acuada e em confusão, eu não sabia o que fazer e nem o que falar. E eu falei, pode ser. Só que depois veio algo assim, não, como assim? Não faz sentido. Tipo, não tem nada a ver com você, com teu perfil. E nessa época, realmente, eu não me conhecia. E eu cheguei no dia seguinte, falei, coronel, deixa eu te falar, eu não quero ir pra lá. Olha só, olha, aqui começou o poder da palavra, tá? Eu não quero ir pra lá, porque se eu for pra lá, eu tenho certeza que eu não vou ficar bem emocionalmente. Olha essa palavra. Eu não vou ficar bem emocionalmente. E o que aconteceu? Foi pra lá e ficou mal? Eu Não. fui pra lá Nossa. e eu fiquei péssima. Eu fiquei muito mal emocionalmente. Observando todas as dinâmicas, tudo que acontecia. E já foi um momento ali que eu consegui ter uma clareza de tudo que acontecia, né? Tinha muito assédio, muita gente com depressão, ansiedade, fibromialgia, um monte de coisa. E as pessoas vinham e falavam assim, Dani, se você ficar aqui durante tanto tempo, você vai ficar doente. E eu falava assim, e eu declarava o tempo todo. Até esse momento eu não sabia o poder da palavra. Você acredita nisso? E eu Ou falava seja, em meio a assim, essa tempestade também teve uma questão de amadurecimento, de expansão de teve, visão. Uau. teve. Foi ali, foi ali. E ali eu agradeço a Deus, né? Olhando para tudo isso, eu agradeço. Foi muito forte, foi muito doloroso para mim na época, mas aquilo me despertou completamente. E o Espírito Santo me guiava em todo o tempo. Porque chegou num nível que eu falei assim, Felipe, eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender que eu não aprendi, o que eu preciso saber que eu ainda não sei, porque se essas coisas estão acontecendo comigo nesse nível, é porque tem algo que eu não conheço e que eu não sei. Então, Senhor, me ensina, sabe? Me quebra, me faz um vaso novo, me leva a águas mais profundas. Eu não tenho medo, eu quero. E eu não sabia do que eu estava pedindo para o Senhor, sabe? E ali tudo começou, aí começou a perseguição, né? Eu tinha abonos, eu já tinha fechado a minha formação nessa época, minha formação em coach, a minha primeira formação Em ali. paralelo, isso continua estudando, E crescendo. continuei estudando, eu não parei em momento nenhum, mesmo com muitas dores. E ali eu já tinha fechado e eu já tinha data para a primeira turma. Já tinha fechado, tudo certo. E aí, Ah, que começou a vender uma mentoria nessa época. fazer uma formação, aham. Entendi. Comecei Uau. a estudar, porque eu falei assim, eu preciso estudar, eu quero conhecer sobre tudo. Eu falei isso para Deus. Agora eu quero conhecer sobre tudo, eu quero saber a verdade, eu quero saber sobre tudo. E ali naquele estudo, fazendo aquela, é, tendo já aquela formação, já tinha pago. E elas sabiam, porque eu contei, né? Porque era muita chefe ali dentro do call center. Aí uma delas falou assim: não vai dar para você ir. E foi a primeira turma, foi a segunda turma, foi a terceira turma. E aí elas fechando o cerco. E sempre inventando algum tipo de desculpa. E eu, do outro lado, também inventando desculpa para mim, não querendo acreditar que aquilo era, de fato, uma perseguição. Que, de fato, o que elas estavam fazendo era proposital. E depois que eu fui analisar tudo, eu vi que, de fato, foi muito proposital. E eu já vi, eu falei, peraí, tem uma galera que tá grávida, a próxima formação é data tal. Se eu não for fazer essa formação agora, elas não vão conseguir nem me liberar, porque eu não posso sair do call center, né? Eu já estava no call center. É, enfim, vai ser a próxima justificativa, e de fato foram as próximas justificativas. E eu fui
entrando numa frustração tão grande disso, Felipe, e, e aquilo foi me doendo. E foi startando muitas dores, a ponto de não conseguir chegar e aproximar das pessoas. A ponto de ter medo. Eu não sei se nessa época eu liberei química, eu creio que sim, sabe? Porque o medo era tão grande que eu não conseguia falar com pessoas que eu já conhecia há muitos anos, com pessoas que eu tinha conexão. Então, assim, foi uma batalha não apenas mental, mas foi muito espiritual também. Muito espiritual. E ali, naquele momento, naquela fase, eu já tinha também fechado a minha formação de análise de perfil comportamental e eu tinha ganho essa análise. E eu falei, e aí eu marquei com o treinador. Eu já estava nas últimas. Nossa. Ali já tinha o quê? Mais ou menos uns 3 a 4, não, já tinha 6 meses. E eu marquei com esse treinador e consegui tirar férias, férias não, consegui uns 5 dias para descontar nas minhas férias. Ou seja, eu precisei pegar férias para fazer a minha formação. E sabe quando você, assim, você tem saída para tudo? Era essa pessoa, que eu tinha saída para tudo. Mas naquele momento especificamente, eu não consegui raciocinar qual estratégia eu poderia utilizar, se eu poderia pegar férias para descontar e fazer essa formação. Não. Eu fui só olhando para o abismo e o abismo olhava para mim. Pelo que eu vi, É assim, exatamente correntes isso. invisíveis te prenderam a algo também, né? Porque se a gente parar pra Ah, pensar assim, a grosso modo, é só um emprego. Só porque às vezes das nossas emoções, assim, parece que te cria um vínculo tão forte. Eu lembro de mim com o parlamento. Eu tinha sonhos de montar o podcast central, eu tinha sonhos de vir para São Paulo, de morar, né, por causa da questão da mão de obra qualificada, que aqui tem muitas conexões, né, com essa aqui meio para poder ter o episódio, ter equipe. Lá no Sul não tinha tantas. E para mim parecia que não, eu sou parlamentar, como é? Quem é que deixa o parlamento? E aí hoje eu vejo, cara, era só um emprego. Mas eu realmente entendo, assim, é uma prisão tão forte dentro das nossas emoções. E até hoje as pessoas assim, cara, como? Como é que tu sai da Assembleia Legislativa? Tu ainda é primeiro suplente, tu pode estar ali no governo, ou na casa, ou em Brasília, como é que tu não tá lá com o deputado tal? Mas, cara, existe que é essa questão é um chamado de Deus, e é difícil, realmente é uma batalha interna. Acho que eu tenho um vislumbre do que tu sim. passou, assim, e como é que tu. Até que ponto tu viu assim que não, isso é só um emprego. Sabe que o meu ponto maior não foi esse? O meu ponto maior não foi esse. O ponto maior para mim foi ter entrado na condenação, na acusação. Acho que a culpa era tua. É, e eu entrei nessa linha. Eu Entendi. não fui para a linha que o meu esposo falava assim, amor, você nem precisa disso. Você não precisa trabalhar, você não precisa. E eu falava, eu preciso passar por isso. Uau, E eu me auto-sacrificava. uma Eu falava autossabotagem. assim, eu tenho que passar por isso mesmo, eu mereço passar por isso. E aí eu olhava, assim, coisas que eu tinha errado, né? E falava, ó, tá vendo? Ah, fiz isso, eu mereço passar por isso. Então eu entrei numa condenação muito Nossa, velho. grande, num autossacrifício. Então, a questão do emprego nem foi isso pra mim, E o porque que muita gente deve estar assistindo agora, talvez se identificando muito assim, né? Que tá sofrendo, tá ali às vezes numa situação parecida, assim, que mensagem tu deixa pra pessoa que às vezes acha que não, isso aqui é culpa minha, porque às vezes inconscientemente a pessoa tá fazendo isso, né? Como é que tu venceu isso, ou que tu descobriu isso, assim, que tu estava aceitando aquilo, qual é o segredo que mora nisso? Porque tem muita gente que eu vejo nos comentários, às vezes, que fala, Felipe, eu tô aqui sofrendo, mas é que eu pequei, é que eu semeei, é que eu fiz isso. Daí sim, aceita, sim. abraça aquela dor e fica ali casado com aquela dor e passa meses e tal. Como é que tu rompeu isso? Ou Olha, que tu Felipe, descobriu, porque é difícil descobrir, é difícil romper. E qual é o caminho, assim, pra curar disso? para curar, né, disso. Eu vou te falar, eu passei por um processo bem intenso nessa época. Quando chegou os 7 meses ali, eu percebi que, opa, eu não precisava realmente passar por isso. Eu já estava no extremo, ao ponto do meu corpo estremecer já. O meu cérebro tremia quando eu falava nesse momento, nessa situação. E pela primeira vez, eu fui para terapia. Já tinha 6 meses, na verdade. Foi quase no fim, quase para 7 meses mesmo. E ali nas 2 últimas semanas, eu resolvi fazer a terapia. E eu tinha muito preconceito com relação à terapia. E quando eu fui a primeira vez para terapia, que eu fui chorando, né, e cheia de dor, eu saí de lá morrendo de rir, dando gargalhada. Eu fiquei durante uma semana.
E tudo pra mim tem que ser muito prático, muito rápido. E eu fiz terapia por 2 meses. E esse terapeuta, ele que me ajudou, assim, a resgatar meu sorriso, porque já não existia mais sorriso. Olha só. Então, a partir daquele momento ali, foi exatamente esse terapeuta. Vocês podem seguir aí, é o Darko Souza. Ele que me ajudou a sair desse buraco, inicialmente. Então, trabalhando toda a parte da criança interior, das dores que eu tinha ali naquele momento. E continuei, passei por dois meses especificamente de terapia. Falei, não, é até aqui. Continuei estudando. Depois, mais na frente, fiquei 1 ano praticamente ali. Continuei estudando. Eu tinha clareza do que eu queria, que eu falava assim, nossa, eu quero me transformar Nessa fase tu rompeu lá. Daí, em uma mentora. Aí nessa fase eu rompi, no final dos Saísse. 7 meses, deu 7 meses ali, aí ele me ajudou a fazer o enfrentamento, eu tinha medo, tive que fazer o enfrentamento, né? Eu tive que falar com as minhas chefes na época. Então, uma delas, inclusive, até tentou me ameaçar, né? Você sabe, né, que aqui é uma das empresas que mais paga bem, né? Que não existe empresa melhor do que isso. E ali eu percebi que ela estava buscando colocar um certo medo em mim, uma certa ameaça. E ali eu já sabia a estratégia. Então, naquele momento, eu não mudei a minha linguagem corporal. Eu olhei firme para ela, com calma, com tranquilidade, porque dias antes, algo veio muito forte para mim assim, ó. Se você não parar, se você não desapegar, e eu entendi depois que era o controle, vai ser pior para você. Então você precisa soltar. E ali era soltar-se do medo, era desapegar do controle. Eu tinha choros involuntários dentro do call center. E ali, quando veio aquilo para mim, eu entendi que eu precisava descansar. Eu precisava soltar aquilo. E literalmente soltei. E quando ela me chamou para conversar, ela falou: Você sabe? Falei: Sim, estou ciente. Ela: Você sabe que você pode perder o emprego, né? Porque eu sim estou ciente. E aí ela olhou para mim, tipo assim: Como assim? Do tipo, ela não se moveu, ela não tem medo de perder o emprego, ela não tem medo, porque eu cheguei exatamente nessa fase. E ali eu peguei esse código. Foi uma libertação esse Foi. enfrentamento. Tem coisas que você precisa desapegar. Uau. Eu precisei entrar num processo muito forte depois de libertação, no sentido de olhar para todos esses bloqueios. Foi muito desafiador para mim. Eu contratei treinadores e outros treinadores na época, e eu percebia que o treinador ele era muito bom, porém ele não conseguia compreender a minha linguagem. O que eu falava, eu não me sentia compreendida. É como se eu falasse uma coisa e ele não conseguisse acessar aquilo que eu estava trazendo e era algo mais profundo. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo e falei: Senhor, isso é mais profundo. Me ajuda. Até que eu fui fazer até Kids Coach, para você ter ideia. Porque eu falei assim, isso é raiz. Porque não faz sentido eu sentir o que eu estou sentindo. Aí fui fazer esse treinamento e veio uma canadense. E ela fez uma sessão comigo. Eu falei, eu preciso fazer uma sessão de terapia com essa treinadora. E ela fez uma sessão. Tudo que eu senti impactava na minha filha. Então, a minha filha, ela esperneava à noite, nas madrugadas. Era impressionante. Aí, nesse dia que ela fez essa sessão comigo, eu dormi em paz. A minha filha, pela primeira vez, dormiu em paz também. E eu cheguei para ela e falei, Susan, aconteceu algo extraordinário. A minha filha dormiu à noite em paz. E ela olhou para mim e ela falou, claro, né? Você foi curada. E eu, meu Deus do céu, eu quero ser igual a essa mulher. Eu quero poder atender igual essa mulher, sabe? Sem crítica, sem julgamento, entendendo do comportamento humano, entendendo a mente humana, sem julgamento, porque esse foi um dos meus maiores desafios, foi conseguir encontrar terapeutas ou uma pessoa, Felipe, que não julgasse aquilo que eu estava passando, porque eu já estava cheia de dores. E nessa caminhada, eu ainda encontrei uma pessoa para dizer assim: olha a tua linguagem corporal.
Olha o teu comportamento. Você está completamente vitimista. E aquilo me doeu. E naquele momento eu não precisava. E isso foi uma coach. E muito querida. E aquilo doeu muito em mim. Porque naquele momento ela falou assim: você precisa fazer um processo de coach. Só que dentro de mim eu tinha certeza que não era de um processo de coach que eu precisava. Eu precisava de terapia. E aí foi nessa época que eu realmente fui para terapia. E aí fez até os 2 meses, perfeito, segurou bastante tempo. E aí depois continuei estudando e continuei buscando. E aí outras dores foram se startando, a rejeição, entrei em isolamento, o abandono, né? Me senti abandonada completamente e sozinha ali. Eu cheguei num nível, Felipe, que eu comecei a terceirizar a minha maternidade, inclusive. E aquilo me doía. Eu entrava numa culpa tão grande de não poder ser uma mãe plena, sabe? De ser uma esposa plena. E eu creio que muitas pessoas passam por isso também. E isso foi muito desafiador. E o Espírito Santo me mostrava assim, nossa, o Espírito Santo me mostrava isso claro. Essas dores que você está passando não são só suas. Isso aqui é para você ver o quanto que os meus filhos também sofrem. Quantas pessoas também passam o que você está passando. E naquela fase, foi uma fase tão desafiadora para mim, que eu lembro que eu já não estava vivendo, mas eu estava existindo. Eu não estava... Eu estava existindo apenas. E eu percebi claramente que o único movimento que tinha dentro da minha casa era o movimento das minhas filhas. E nessa época, o meu esposo, ele coordenava uma clínica de saúde mental. E eu mandei mensagem para ele, eu falei: amor, eu preciso que você venha para casa. Eu preciso que você largue tudo, porque as nossas filhas estão só. E ali foi muito doloroso para mim. Eu falava: eu preciso que você cuide delas. E até então ali eu estava só. Você tinha evoluído para uma espécie de uma depressão. Foi. E eu falava assim: eu vou pro quarto, eu vou estudar. Eu não conseguia estudar. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu não conseguia. Eu não saía do lugar. Uau. E aí foi aí, Felipe, que... Só que eu fui e conseguindo compreender esses processos também. E o Senhor foi me mostrando visão. E aí, nessa fase, eu lembro que eu cheguei na janela assim e falei: a minha vida não faz sentido. Não faz sentido viver. E, e aí o Senhor mostrou assim: filha, a tua vida começa agora. Nossa. Você não quer morrer. Quando os filhos falam que querem morrer, eles não querem morrer. Eles só querem se libertar da dor. E ali fez sentido para mim essa questão de que muitas vezes as pessoas elas estão em depressão e as outras pessoas chegam: você tem que estar motivada, você tem que ser assim e tal. E muitas vezes não é isso que a pessoa, quando está passando por esse momento, ela precisa. Muitas vezes ela só precisa de um abraço, de um olhar acolhedor, sabe? De um ombro amigo apenas, mas não você ditando o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, sai desse quarto. Não. E ali o Senhor me mostrou claramente que o quanto que os filhos sofrem. E aí, assim, eu nunca tentei contra a minha vida, sabe? Mas quando eu olhei assim pra janela e falei: nossa, minha vida não faz sentido. Tudo que eu conquistei até aqui, até a família, pra você ter ideia. Falei, tipo, não faz sentido eu ter o que eu tenho e tal. E também eu tive, antes disso, antes dessa visão, eu tive... isso na mesma semana, eu tive uma outra visão também que o Senhor me mostrou. Que foi sobre... E o Senhor falou muito claro: você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Essa foi a primeira vez, assim, que... Porque eu trabalho desde os meus 13 anos de idade. Tu é natural de São Paulo mesmo? Não, sou natural de Inhaceara, Goiás. Ah, de Interior. Goiás. É, interior de Goiás. E nessa época, o Senhor... Eu falei... Aí me veio a palavra depressão.
E eu já tinha clareza, né, dos comportamentos. E veio essa palavra depressão. Eu falei, depressão? Não. E aí, só que antes, quando essa palavra veio, ela veio acompanhada de uma tela. Eu falei, depressão, não. E essa tela eu via claramente. E me veio bem assim. Quando uma pessoa fica depressiva, não é apenas uma pessoa, é a família inteira. É isso que você quer pra você? Eu falei, eu não quero isso. Eu rejeito. Eu não preciso de doença. Em nome de Jesus, eu rejeito isso agora. Ali as coisas começaram a acontecer na minha vida. E aí eu liguei para uma amiga minha, que ela é psicoterapeuta, né, familiar. E eu falei, o que você fez? Me fala, e eu preciso de ajuda. E ela falou assim, você vai precisar fazer formação em terapia cognitivo-comportamental. Eu falei, mas eu já tô cansada, eu já investi muito dinheiro. Eu já investi muito dinheiro nisso, eu já não, sabe? Ela falou assim, você vai ter que fazer mais essa. E essa é a última que você vai fazer, eu prometo. Eu garanto isso pra você. E aí fui estudar. Aí consegui uma treinadora minha, excepcional ela. E fui fazer a terapia cognitivo comportamental. Quando eu abri as formações, eu falei, nossa, é muita verdade. Travei. Travei. E ali eu falei, nossa, muita verdade, né? Sobre comportamento, sobre a criança interior, sobre as necessidades emocionais. E aí foi ouvindo cada uma delas. E eu falei, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. E eu entrei em contato com ela. Ela falou assim, Dani, eu não atendo mais. Falei, como assim? Eu estou nas últimas. E você vai ter que me atender. Quero nem saber quanto é, quanto custa. Você precisa me atender porque eu estou nas últimas. E aí ela fez um valor lá pra mim, eu falei, então tá bom. E aí eu já tinha largado a CLT, que eu tinha decidido, né? Eu decidi abandonar a CLT ali mesmo, a partir do momento que eu tive a minha devolutiva do perfil comportamental, que eu vi que eu estava praticamente em colapso, que o treinador falou, você precisa sair dessa sala com uma decisão. E ali eu já estava tomando a minha decisão e eu falava, eu preciso que eles me demitam. E isso de fato aconteceu. E aí, voltando, comecei a passar por esse processo vivencial. Eu falei, é exatamente esse aqui. É a raiz mesmo. E foi a partir desse processo que ela começou a fazer comigo, de 12 sessões, que eu comecei a sair do lugar. Eu comecei a me libertar das culpas de fato, pela raiz, das frustrações, do autossacrifício, das condenações, das acusações, da rejeição, do negativismo, do pessimismo. E aí, enfim, tem um bloqueio que a gente chama de arrogo e grandiosidade, né? Então, tem muito a ver com a nossa autoestima, orgulho e tal. E aí foi quebrando ali, e graças a Deus, ela foi uma pessoa de fato enviada por Deus. Olha só. De fato enviada por Deus, assim, entendendo da mente humana, né? Da mente humana, do comportamento humano. E aí, quando eu tive acesso a essas raízes mais profundas, eu falei, é exatamente isso. Que todo ser humano está sofrendo sem saber. Aí eu comecei a dar os meus próximos passos. Eu comecei a gerar meu primeiro movimento em 2020, foi na época da pandemia. Foi os Então, teus primeiros alunos, no caso, é foi isso? os O meus movimento primeiros que tu diz é quando tu alunos, começou a meu primeiro transformar a tua movimento. dor em poder, porque que legal, Dani. Eu não sabia Exatamente. que nasceu de uma dor, pelo que eu vi, bem crítica, né? Uma dor bem Sim, aguda, bem agônica. E muito. uma vez que tem um texto bíblico que fala do bom samaritano, né? Que eu sempre olhei para aquele cara que ele levantou, disse, cara, esse cara vai ser o que levanta. E eu vi isso ao longo da minha Aham. vida, assim, como um missionário, como um Uau. evangelista, assim, pregando. E aí eu chegava para pessoas, às vezes, numa depressão crônica, e tudo que eu tinha era amor, carinho, um abraço, eu não tinha nenhuma formação, né? Então eu abraçava a pessoa, cara, Sim. conta comigo no teu momento de dor, se é para chorar junto. Aí às vezes levava para caminhar, para tentar fazer a pessoa ver forma e sair, né? Aham. Só que essas pessoas que eu levantei é incrível, hoje são as pessoas que levantam. Outras pessoas, né? Eu fui o bom samaritano, como Jesus foi na minha, e é todos os Sim. dias, e aí eu levantava eles, e aí vê tu te levantasse, e eu acho que tu tem muito conhecimento, eu vejo que tu tem muita. Até uma das minhas coisas, assim, se um dia tu for gravar, às vezes pode ser que tu bota um bônus dentro ali do nosso treinamento, porque tem muita gente precisando muito te Sim. ouvir, Dani, precisando muito, né? Tu falou assim, e
Eu lembro de um padre que diz, Filipe, os pecados são sempre os mesmos. E acredita, muitas, Dani, naquela versão, escravizadas por um cargo, Sim. sabe, eu vejo assim, tu tá falando assim, passa um filme na minha cabeça, porque são muitas pessoas que pela nossa ótica, olha, poxa, tá a família, tá tudo ali bonitinho, tem os filhos e tal, aquela, né, um potinho de margarina. Mas às Aham. vezes dentro daquela mãe carrega um fardo tão Muito pesado. grande. Então, assim, por isso que eu, até quando eu te conheci, disse, nossa, o Brasil precisa conhecer a Dani. Deus tem os seus trabalhar, né? Mas como é que tu, em que dado momento, assim, tu viu a dor de alguém e disse, cara, eu conheço a técnica para. Ou o mapa, Eu eu tenho um conheço mapa para te isso. tirar disso. Foi aí que nasceu essa mentoria, esse grupo? Olha, quando eu atendi, porque as formações de coach é assim, você estuda 5 dias, daí passa 30 dias estudando, daqui mais 30 dias você tem mais 5 dias de formações, onde tudo ali acontece, né? E dali você já vai imediatamente atender. E eu entrei muito em conflito nisso também. Porque eu falava assim, nossa, mas como assim? Que eu vou começar já a atender. Mas eu nem me sinto curada ou preparada, enfim. Mas vamos fazer o que tem que ser feito. Então eu segui a orientação. E quando eu comecei a seguir a orientação, eu começava a perceber. Eu olhava as pessoas como um verdadeiro espelho para mim. Porque eu ouvia elas e eu falava, nossa, tem algo que tá errado. Tem alguma coisa aqui. E as pessoas sabotavam e elas falavam das dores delas. E aí eu conseguia ouvir, compreender, orientar, aplicar ferramentas e tal. Mas chegou num nível das pessoas ter tantas dores a ponto de daquilo estartar em mim também e eu perceber que a mesma dor que o meu cliente tinha era a dor que eu tinha. E aí eu falei, não, eu preciso parar. Nessa fase aconteceu isso também. Eu preciso parar, curar as minhas feridas emocionais para depois cuidar do outro. Não faz sentido eu continuar atendendo, eu sentindo dores, a pessoa sabotando, eu me sabotando e eu carregar esse fardo, porque na minha cabeça eu tinha que ser muito certinha, como treinadora, como mentora. E aquilo E era esse é um muito pesado, dilema. era um fardo, foi mais um fardo. E aí foi nessa fase que eu também parei, que foi exatamente, dessa vez que eu realmente falei, não, preciso olhar para as dores mais profundas. O ser humano tem algo mais embaixo. Não é só até aqui. Porque o integral sistêmico, ele é fantástico, ele tem ferramentas incríveis, surreais, mas eu entendi uma coisa. Tem coisas que você precisa arrancar, tem erva daninha que você precisa arrancar pela raiz. Se você não arrancar pela raiz e só tira pelos galhos e folhas, aquilo vai voltar. Então eu entendi. Você tem que descer lá no mais profundo. Porque se você trata só até uma determinada superfície, em algum momento aquele comportamento, aquilo que você sentiu antes, ele vai startar novamente. Então é muito mais fácil você descer no mais profundo, ir lá na raiz, você olhar, identificar, reconhecer que você tem sim aquele bloqueio, que você tem sim aquela rejeição, que você tem sim aquela, sabe, aquela a raiz, o negativismo, o pessimismo. E você olhar para isso, reconhecer, aceitar que você precisa cuidar e tratar. Olhar e jogar luz sobre isso. Porque a verdade, ela cura e ela liberta. Então, eu passei isso. Quando eu falo isso, Felipe, eu falo isso com muita propriedade porque eu passei por isso. E foi quando quando eu estava no ápice da dor mesmo, eu cheguei, Senhor, mas não tem. Eu fui fazer as formações, não foi para mim aprender a aplicar, não, foi porque eu queria me libertar das minhas dores. Tu E claro vivenciou que eu toda a me jogava. experiência. Exatamente, né? Eu fui fazer programação neurolinguística, fui fazer tudo quanto é tipo de formação e eu me jogava. Só que aí eu ainda tinha dores. E aí um dia eu falei, Senhor, não tem um lugar só, não, pra gente fazer isso, sabe? Chegar e curar as dores direto. E aí o Espírito Santo veio muito claro assim, ó. Não. Sabe por que não tem? Que é você que tem que fazer isso. Você vai pegar as suas vivências, as suas experiências, o que você estudou até aqui, e você vai fazer isso aqui. E o Senhor me deu a estrutura toda certinha do método. Você vai fazer isso aqui, isso aqui. É isso aqui que vai ajudar as pessoas. É isso aqui que vai curar as pessoas. E aí não coloquei no papel, mas tive aqui. E aí quando eu comecei a gerar o meu primeiro movimento, né, foi nessa fase foi com o Pablo que desafiou a gente fazer vídeo e tal. Eu montei o grupo, aí me desafiei, comecei a gravar vídeos e
fiz um movimento, fiz um transbordo durante 3 meses, fiquei desbloqueando as pessoas, orientando as pessoas gratuitamente. Quando chegou no fim dos 3 meses, as pessoas, tá, mas a gente quer caminhar com vocês. Aí o Espírito Santo falou, é agora. Olha Aí isso. fui, estruturei, na mesma semana. Estruturei, já tinha estrutura, só coloquei no papel. Falei, já tinha as ferramentas, já tinha tudo certinho. E o Senhor vai falar, você vai aplicar, vai fazer isso, 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 isso. E aí fechei. Entrou 9 pessoas no ticket de R$ 997 na época. E eu tinha falado com o Senhor, o que o Senhor mandar, eu vou dobrar. E eu dobrei. E na primeira turma, e foi muito espiritual. Foi onde as pessoas tiveram muito, muito resultado. Extremamente, assim, sabe, real. Em cada sessão, em cada encontro vivencial, porque eu sempre aplico as vivências também. Então, a gente fala sobre o assunto, aplica as vivências, as experiências ali, e eles têm resultado imediato. Então, ele já chega com questões, a gente já trata na hora ali, sabe? E traz um nível, começa a elevar o nível de consciência de pessoas, e eu falo assim, ó, na primeira turma, teve pessoas que foram curadas de vitiligo, que eu nem sabia que eram doenças incuráveis. Só depois que a Uau. menina me liga, ela me ligou assim, depois de 1 ano, e ela falou, olha meu rosto, eu estou sem maquiagem. Eu falei, tá, e aí? Ela, você não tá vendo, é porque eu só vivia de maquiagem, né? Mas você lembra que eu tinha uns panos brancos? Eu falei, sim, então, acabou, tá, a última pintinha tá pigmentando aqui e aqui na perna. E tu atribuiu Falei, isso à meu questão emocional Deus, dela? a questão emocional. Porque era tudo emocional e eu sabia a história de vida dela com o pai dela, a relação com o pai, com a mãe, as repetições de padrão, tudo isso, né? E ela foi curada. Ela foi curada. E teve outras questões também, né? De pessoas que viviam doentes, adoeciam o tempo todo. E aí a gente foi escavar. Que eu falo assim, é um processo de escavação, literalmente. Nós fomos na raiz. Aí as pessoas, nossa, eu quero saber onde que eu perdi a minha essência. Quando foi? E aí beleza. Aí teve gente que eu tive que atender no particular. E ali mesmo, numa sessão, a pessoa descobriu ali mesmo, nossa, a minha essência eu perdi a partir desse momento aqui, nesse momento, e sabe? E a partir do momento em que ela descobriu ali várias coisas, e aí eu comecei a ter visão, né? Eu falei assim, nossa, de um novelo, sabe? Desenrolando ali na vida dela. Eu falei, meu Deus, que surreal isso. E aí teve um momento, ela, eu quero saber por que que eu fico adoecendo o tempo todo. E com uma pergunta. Apenas. Olha pra você ver. Falei, tá, você adoece o tempo todo? Sim. Ok. Era essa moça que Quem tinha o que. vitiligo? Não, era uma outra. Não, essa era outra. Ah, Era outro. O sonho dela, ser psicóloga e tal. E por incrível que pareça, tudo que ela colocou no mural dela, ela conquistou. A última foi 1 ano depois, mais ou menos, 1 ano e meio, que ela conquistou, que foi a casa dela que ela me ligou. Tô te ligando para dizer que estou conquistando o último objetivo que eu coloquei, o último sonho que eu coloquei lá no meu mural. Falei, nossa, que surreal. E aí ela vivia doente. Eu falei assim, quem que sempre está com você quando você está doente? Minha mãe. E no dia a dia, sua mãe sempre está com você? Ela, não. E aí me veio assim, perfeito. Estar doente é a única forma de você manter a atenção da sua mãe voltada para você? Na hora que eu fiz essa pergunta, ela destravou. Ela, meu Deus. Felipe, foi para nunca mais. Essa mulher não adoeceu mais. olha só. Ela não adoeceu mais. Inconscientemente. Inconscientemente. Inconsciente. E hoje, assim, nas minhas. No meu método, né, na minha mentoria vivencial ali, eu trato isso muito com as pessoas. Olha para isso. Por exemplo, eu tinha nas últimas, né? Porque tem gente, hoje eu tenho gente que tá fazendo pela terceira vez. Pela terceira vez, eu falei, Passa a ser uma. Eu acho que não é mais a. Talvez o conhecimento, talvez seja a frequência, não sei, do local, do ambiente, a eles tua falaram assim, frequência. Dani, é porque na primeira vez a gente tá destravando e tal, na segunda a gente eleva ainda mais o nosso nível de consciência, na terceira a gente tá aprendendo pra aplicar. Eu falei, então tudo bem, mas vocês não podem ficar na dependência. Eu não gosto de pessoas dependentes, eu gosto que elas multiplicam. Você aprendeu, então você precisa ir multiplicar. Então eu tive essa outra cliente que ela já é uma senhora e ela desmaiava o tempo todo.
Olha E aí, só. quando eu comecei a falar, né, sobre as doenças, os ganhos que a gente tinha, até porque nesse momento que veio a palavra depressão para mim na época, eu imediatamente visualizei os ganhos que eu iria ter. Então, eu iria ter uma frequência muito grande de gente em casa, de visitas à minha casa. Eu ia ter muita gente. Eu vi isso claramente. De pessoas, nossa, tadinha dela, nananã. Sabe? Esses ganhos indiretos que a gente tem inconsciente, sabe? E Uau. aí eu olhei pra isso. Quando eu olhei pra isso, eu falei: não, 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 eu não preciso disso. Eu não preciso das pessoas com olhar de coitadismo pra mim. Eu não preciso que as pessoas tenham dó de mim. Não, senão eu não vou sair disso e eu vou ser uma refém dessa situação. Nossa. E foi aí que eu falei, nossa, bingo, foi isso. E essa chave virou e eu trago muito essa questão para eles, assim, dos ganhos que a gente tem. Cuidado, porque a sua doença tem um ganho. Tá querendo a atenção de quem? É para ter o amor, para ter a sua necessidade emocional. Qual que é a necessidade emocional que precisa ser suprida? Porque então vamos suprir agora. Você, como adulto, você tem condição de suprir essa necessidade emocional sua e não ficar exigindo isso das outras pessoas. Porque inconscientemente as pessoas também vão gostar. Poxa, tadinho, né? O Felipe passando por isso. Nossa, a Dani passando por isso. Nossa, tadinha. Era uma pessoa tão boa, né? E sendo que tem coisas que é nada mais, nada menos, sabe? Necessidades. E são colheitas, obviamente, eu creio muito na semeadura e colheita. E coisas que você não recebeu lá na sua infância, que tá vindo à tona para você receber também na vida adulta, né? Potente isso. Nossa, profundo É demais. muito forte. Então, as necessidades emocionais, quando eu tive acesso, eu falei, nossa, é exatamente isso. Então, quando eu falo sobre as necessidades emocionais, a gente estuda isso, né? A gente vê que ali, os primeiros anos de vida da criança, ela necessita de quê? De um ambiente seguro, de um ambiente estável, de proteção, de entendimento, de estímulo, de compreensão, de um ambiente harmonioso, de um ambiente onde tem um diálogo. E a maioria de nós não recebemos isso. E se nós não recebemos isso, isso vai abrindo um buraco sem fim. Porque nós somos seres com necessidades. Todos nós temos necessidades. Agora, quando essas necessidades elas passam a ser disfuncionais, elas prejudicam o todo. Então, muitas vezes as pessoas pedem a qualquer custo reconhecimento e não sabem o que está por trás. Ou seguram uma estrutura de fortaleza. Eu tive a estrutura de fortaleza e o Espírito Santo me falava muito assim, ó, tá vendo? Essa estrutura, esse orgulho que você tem, esse negócio de você ser forte, de você não precisar de ninguém e tal. Isso aqui, muitos líderes seguram isso. De não falar das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas, das suas, sabe? Muitas pessoas seguram isso. Muitas pessoas que estão lá na frente. Sim, sim. E aí o É Senhor todo o não sou papel muito que a gente claro. exerce, né? Eu lembro, tipo, ali Ah, no é. digital, às vezes eu tô ali conversando e o pessoal vem e tem o ser humano intrinsecamente, ele parece que é inclinado a ter uma certa idolatria, assim. Ele idolatra ou um dinheiro, ou um emprego, ou uma coisa, ou uma pessoa, ou uma influência. E aí eles vêm, às vezes, e isso a gente inconscientemente, volta e meia, tem que fazer uma, sabe? É, Desde frustrar as pessoas, assim, desconstruir, digo, ó, para com isso, eu sou só um singelo servo. desapegar. Qualquer coisa que tu faz, pregando a palavra, É, louvor, ou enfim, um podcast, cria-se uma idolatria. Isso a gente inconscientemente parece que vai ficando um peso nas costas. E quando a gente vê assim, tá carregando aqueles fardos de ser pesado. forte. Não, por exemplo, eu perdi meu pai recentemente. Nossa, foi muito difícil. E a questão de chorar, de se quebrantar, de dizer, não tô bem. Eu cheguei aqui, fiquei 3 semanas aqui no estúdio. É muito melhor você ser verdadeiro com você E o mesmo, pessoal, vamos né? gravar, vamos fazer isso. Assim, cara, eu tô sem cabeça, eu tô sem eira nem beira. E é difícil, porque eu tenho meus alunos lá de mentoria, eles me veem como uma rocha. Sabe, eu conversei com eles, gente, eu sou só um ser humano igual vocês. E tá doendo. E é Aí tão e bom. foi libertador. É, Libertador poder confessar, falar, não carregar esses estigmas, né, que sim. botam sobre nós, enfim. Porque eu imagino que quanta gente talvez tenha esse peso de ter que carregar aquele estigma que coloca sobre ele. E às vezes é bom, é do herói, é o É meu pastor é uma verdade. bênção, meu pastor é um Ai, a homem de Deus. autoridade. Olha, ele não passa por. Desde a época de pastoreio, eu fui pra tocar, o meu culto era da segunda-feira. Aí eu falei assim, a segunda de primeira, é o dia que não tinha nada na igreja, eu deram pra mim. E eu era músico, eu fazia com muito carinho, era muita pressão, Uhum, assim, convidava, uhum. ia pra porta de colégio, aí enchia de jovens Uau. e acabou que... Aí depois pastoreava, assim, com 24, 25 anos, e aquilo era um
peso. Eu carreguei 8 anos, sabe? Dos 21 até os 28 anos, aquele peso de ser o pastor, bem novinho. Só que eu era gostar, queria Não. surfar, queria... E aquilo depois de 8 anos, assim, me causou um transtorno nas minhas emoções. E olha, até a questão de a obra de Deus pode tirar do Deus da obra. Meu De eu ter Deus. auserígide, eu cumpri aquele papel, só que aquilo, o que era canal de Pesado, bênção, né? se transformou em maldição. Sim. Não o Deus da obra, que ele sempre foi maravilhoso, mas é cuidar em detalhes que a gente às vezes pensa que, né, eu faço a obra de Deus. Pois até isso, o mundo ele dá um jeito de perverter e às vezes se transforma num peso. Como é que tu lidar com isso hoje? Porque, querendo ou não, lá por trás está aquela mãe que tem os seus dilemas, altos e baixos, o Olha, eu dia sou de filha de ânimo. pastor. Tu é filha de pastor também? Olha, eu sou mentora, né? Não, Como eu é tô que tu, falando assim, não, sim, como é que tu lidar assim, com essa pressão da... Porque cria, é um normal, criar, digo aquele arquétipo, né, da heroína, da Dani Sim. Ford, da Dani Mentora, e agora nessa questão de líderes também que tem te procurado. Então, como é que tu tá lidando É. dessa questão assim de, né, formação? Pô, eu formo pastores, eu formo essa questão da fragilidade nossa humana, como é que tu lidar com isso? Olha, eu busco ser mais natural possível. Eu busco ser eu mesmo, sabe? Porque eu creio que isso tá muito escasso, a essência. E eu Naturalidade. trabalho muito com resgate da essência, sabe? Eu recebo muito feedback sobre a minha espontaneidade como pessoa, como mulher, como mãe. Porque eu trago isso muito para as pessoas. Porque uma vez que você sente algo, até ontem mesmo, ontem dei aula, né, na minha mentoria, e eu falando com eles, assim, a importância da gente realmente carregar a verdade, sabe? Da gente não abrir mão, o quanto é importante a gente ser vulnerável, a gente não ignorar a nossa alma. Porque existe uma alma, se existe dores, é porque uma alma ela foi ignorada a vida inteira. O quanto que nós defendemos, precisamos defender o nosso próprio território. Assim como os animais, assim como a natureza. Porque se você hoje, eu dou até o exemplo para eles, né? Se vocês hoje entrar no território do leão, o que, que vai acontecer? Eles falam assim: eles vão me atacar. Ah, perfeito. Se você entrar no curral da vaca parida, o que vai acontecer? Ah, ela vai montar em cima de mim. E eu falo assim: então, o que isso quer dizer? Ah, que ela se defende. Perfeito. Ela defende o território dela? Sim. Então, perfeito. Se a natureza defende o próprio território, por que, que nós também não podemos defender o nosso próprio território? E aí, ontem, aí uma pessoa falou assim: eu me mantenho em ambientes que, mesmo que a pessoa não queira e esteja com falsidade comigo, e eu tô lá rindo e ela tem que me aguentar. E aí eu falei: então você está mentindo para você mesmo. Então, você está mentindo para si mesmo. Você está indo contra a tua própria natureza. Porque o próprio Espírito Santo está dizendo para você: olha, este lugar não te cabe. Mas o quanto que você está sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. O que ele está dizendo para você. Porque você sabe, dentro de você, você sabe o que é e o que não é. Tem algo dizendo para você. A sua natureza está dizendo: não faça isso. Ou faça isso. E eu dou esse exemplo, ô Felipe, porque eu, na minha infância, olha isso é muito doido. Tem gente que não tem coragem de contar, né? Mas eu conto, porque isso vai libertar muita gente. Isso vai libertar, porque a nossa mente, ela vai arrumar todo tipo de estratégia para te proteger, de alguma forma. E eu tinha 7 anos de idade, e eu nunca gostei de matemática. Eu nunca havia gostado de matemática, nunca. E eu tinha muitos desafios com matemática. E a minha mãe, ela não era uma pessoa que ela tinha paciência para ensinar. E o que eu, como criança, queria? Eu queria que ela tivesse paciência. Eu queria que ela fosse amorosa comigo. Eu queria que ela me desse atenção. É o natural de uma criança. E a minha mãe, ela gritava. Ela ia me ensinar e perto de ir para a escola, né, tinha atividade para fazer e tal. Minha mãe não tinha paciência. E minha mãe batia na mesa e falava assim: que menina burra! E pegava meu Nossa. cabelo, esfregava e batia minha boca na mesa. Ainda bem que a mesa era de madeira. Não era essa madeira aqui, não. Era uma madeira mais. E eu fui para a escola, isso me impactou muito, eu conto isso no meu livro. Hoje em dia minha mãe escuta e fala assim: nossa, tipo, me perdoe, minha mãe, você está perdoada, mas eu preciso contar essa história para o mundo, para as pessoas, para que elas se libertem das dores delas também, né? E,
E ali eu ia para a escola com os lábios de sangue, né? Inchados, com muita vergonha, muita vergonha. E, obviamente, que ali me desencadeou um bloqueio de aprendizagem. Então, eu tinha muita dificuldade na aprendizagem, eu me sentia muito burra, muito inepta diante dos demais colegas. Principalmente com matemática. Eu gostava das outras matérias, mas matemática foi um bloqueio terrível que eu levei até para a 8ª série ali. E no autoconhecimento, por isso que eu te falo assim, autoconhecimento é libertador e é um chamado para todos. No autoconhecimento, eu descobri outra estratégia, a estratégia que a minha mente, naquele momento, ela criou. Porque naquele momento de impacto, a minha mente disse assim, ó, não fale a verdade pra sua mãe. Faz de conta que você está entendendo. Porque assim, a sua mãe não vai gritar com você e ninguém vai gritar com você. E eu comecei a me comportar daquele jeito, porque o trauma, ele não é só durante, ele é após, é depois. É depois. E aí tudo aquilo que eu senti, eu comecei a me comportar. E eu projetei isso para a escola também, trouxe na escola. E aos 13 anos de idade, isso repetiu com uma professora. Aí eu já tinha medo de perguntar, já não queria perguntar. A minha mãe tá tudo pronto, e eu fazia de conta, no fazer de conta. Isso foi muito forte para mim quando eu descobri. Aí, aos 13 anos, a professora, olha, de matemática. Se vocês não entender, e aí ela falou com uma voz tão mansa, que eu vou te falar, só tem capacidade de te bloquear pessoas que você confia. Que você confia no seu coração. E ali ela falou numa voz tão mansa que eu confiei. Eu falei, essa eu posso confiar. 13 anos. Se vocês não entender, vocês me perguntam que eu vou explicar novamente. Entendido, pessoal? Entendido. E eu, professora, eu não entendi. Lá vem a bomba. E a professora fala assim, se você não entendeu, você não vai entender nunca mais. Meu amigo. E eu, com a minha cabeça na cadeira, e chorei, mas chorei tanto. Essa professora, ela chegou perto de mim, me pediu perdão, e não... só que já tinha acontecido. Então, esse viés de faz de conta, que não é nada mais, nada menos do que mentir para si mesmo, e isso agride a nossa identidade, vai direto na nossa identidade, eu levei por muitos anos, meu povo. E no autoconhecimento que eu consegui destravar isso. Que aí eu descobri, meu Deus, eu tenho essa estratégia. Eu estou fazendo de conta, e eu estou fazendo Ou de seja, o conta até cérebro quanto tempo? de forma inconsciente ele desenvolve algumas estratégias que viram hábitos, só que é imperceptível. Seria isso? Imperceptível, imperceptível. E aí eu descobri, gente, mas se eu faço de conta, se eu faço isso, eu estou mentindo para mim mesmo. Nossa. E se eu estou... E aí, aquele dia ali, eu falei, meu Deus, eu não fiz coisa pior na minha vida do que mentir para mim mesmo. Então, se eu minto para mim mesmo, eu minto para os outros também. E aí eu descobri. E uma outra coisa, assim, que no meu processo, Felipe, me fez sair de forma mais rápida e também não ficar presa lá, foi, assim, eu fazer pergunta para mim. Eu fazia pergunta, eu era uma pessoa que eu não questionava. E eu virei uma das maiores questionadoras. Hoje, ninguém passa deslizando comigo. Eu falo para os mentorados, eu falo, não adianta escorregar. Porque se vocês escorregar, se vocês esquivar, vocês estão mantendo uma mentira na sua vida. Você evita conflito, você releva, mas você está mentindo para você mesmo. E vocês que estão aqui estão com um nível de consciência mais elevado. Então, não há tempo para mentira, há tempo para a verdade. A verdade, ela cura mais rápido, você evolui muito mais rápido. Manter a mentira e falar a verdade. Gente, manter a mentira, você vai ter um trabalho enorme. A verdade, ela vai doer, mas ela vai te curar e vai te libertar. Ela vai gerar maturidade em você. E então, na própria palavra, fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele é o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele mesmo está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho mais seguro. É o caminho, é ele. Ele é o caminho. E no caminho, obviamente, tem alguns percalços, tem alguns desafios, assim como eu passei. E eu permaneci. O que determinou
Sabe, o que determina os meus resultados é eu permanecer. É o ser constante. E eu permaneci, porque muitos colegas meus de formações desistiram. Foram contra, mas ali, naquele momento, eu entendi que eu estava passando por um deserto. Mas eu aprendi. O que eu aprendi no deserto, eu não aprendi em escola nenhuma. Então, o meu maior treinador foi Jesus. Naquele momento que eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais, o Senhor falava assim, filha, eu estou com você. Era essa voz que me acalmava em todo o tempo. Eu estou com você. Não falava mais nada, era eu estou com você. Eu estou segurando a sua mão. Eu já estou, o que você quer já está nas minhas mãos. Então, no momento mais de dor ali, sabe? E aí eu aprendi a fazer perguntas, e aí eu descobri. Eu falei assim, eu fiz a primeira pergunta, eu falei assim, quem eu sou de verdade? O que eu gosto de fazer? Quando eu fiz aquelas perguntas, eu percebi que eu já não sabia quem eu era, eu já não sabia mais o que eu gostava de fazer, e aí eu já me senti confusa, porque aí eu falei assim, o que eu fiz da minha vida? Nossa. Aí me veio uma visão, assim, de tipo um trator, sabe? Tipo assim. Aí eu peguei aquilo ali, né? Tipo, você foi literalmente como um trator. Você passou por cima de você. Você resolvia a vida de todo mundo, menos a sua. Você ajudava as pessoas, menos você. E o que você fez por você? Nada. O que você fez? Se anulou. Era cada uma, assim, cada vez que eu fazia uma pergunta. E aí eu fui descobrindo o mistério nisso, em fazer perguntas. Aí eu falei, nossa, a partir do momento que eu faço uma pergunta, vem uma resposta, tem algo aqui. Então, olha a pessoa quando ela não conhece a Deus. Nessa época eu não Incrível. conhecia a Deus verdadeiramente. E eu comecei a conhecer a Deus. Foi literalmente nesse deserto. E eu entendi que eu precisava morrer para mim mesmo. Que Cristo estava sendo formado em mim exatamente naquele momento. Em que estava morrendo o ego, os medos, a prepotência, a arrogância. Se fosse exemplificar assim, seria quando Jesus manda, vai ressuscitar Lázaro, só remove a pedra, Lázaro. Tu acha que a pedra foi esse conhecimento, né? O conhecimento te deu uma luz e Foi. aí quando tu faz a tua parte, né? O Senhor, pelo que eu vi, começou a trabalhar no teu coração Foi. uma nova. O que disse para Nicodemos? Nasce de novo, Nasce Nicodemos. de Como? novo. Eu Foi o sou. renascimento. Foi um renascer. Isso, nesses 5 anos, Dani, assim, o que mudou, né? Daquela Dani que começou aquele trabalho, a princípio para curar suas dores, e aí ela começa a transbordar também para ajudar outras pessoas. Que mudou na Dani de hoje, assim, qual é a diferença delas? Meu Se fosse Deus. conectar uma outra, conversar, falar uma análise do que mudou, assim. A minha melhor versão, né? Eu tive que lidar com isso quando essa nova Dani chegou, renasceu. Tudo mudou na minha vida, assim, sabe? Relacionamento, casamento, criação de filhos, maturidade, a forma como eu me trato, como eu me vejo, sabe? Como eu me enxergo, a forma de tratar as pessoas também, porque tudo que eu passei eu entendi. Se eu não tivesse passado por aquelas dores, e eu fui muito dura e severa comigo mesmo, mas tudo teve um porquê, porque ali eu descobri de fato, né? Quando você passa pela dor, você tem mais empatia para entender a dor do outro. E quando eu recebo casos tão desafiadores, né? Para mim não é desafiador, porque eu deixo sempre o Espírito Santo conduzir, sempre fluir. E então, para mim, hoje eu não me escandalizo com nada. A pior dor da pessoa é a dor dela e tem jeito, sabe? Eu acolho a pessoa, eu consigo amparar a pessoa, preparar a mente dela, desde o momento que ela está aqui na dor, iniciando o processo dela de dor, até ela se descobrir e ela transcender, sabe? Sair daquilo ali. Então, para mim, é muito gratificante. Eu tenho. Eu falo assim, eu já não sou mais deste mundo, porque tem coisas tão extraordinárias, né? Eu recebi um caso, isso lá no início da minha primeira turma, eu recebi um caso, essa pessoa ela não fez parte da mentoria, mas era os transbordos que eu fazia 5 horas da manhã. O cara começou a falar e eu falei, tem algo aqui. Eu falei, você quer falar? Não, depois. Aí eu senti já no meu espírito que era algo particular. E aí a gente foi pro particular, eu falei, vou transbordar na vida desse ser, né? Uhum. E aí eu atendi, e era um caso do mundo do crime. E olha que interessante essa história,
Porque esse cara, ele começou a conversar, ele foi indicado, e ele começou a conversar comigo, e ali, obviamente, eu já notava condenação, culpa, cobrança, né? Obviamente, por quê? Porque eu já passei por isso. E na época que eu passava por isso, eu falava, Senhor, tudo bem que eu pedi para o Senhor me esmagar, quebrar, fazer um vaso novo, mas por que de tantas dores? Tantas dores? Qual é o propósito? Para que isso? O Senhor me respondeu bem assim, filha, você é uma das poucas do mundo terapêutico, do desenvolvimento pessoal que se permite ir até o fim, passar por esse processo. E você está passando porque quando as pessoas chegar até você, ela vai ter resposta. Aí eu entendi, eu falei, então tudo bem, Senhor, eu me permito, eu continuo passando por esse processo de dor. E aí eu recebi esse caso, aí ele trouxe, né, ele falou assim, olha, eu nunca matei ninguém, mas eu levava as pessoas para morrer. E aí eu comecei a conduzir com perguntas e eu falei assim, eu preciso tirar essa pessoa do estado negativo dela. Consegui tirar do estado negativo dela, né, que já queria se matar, e eu percebi que ele estava com o coração quebrantado. Então, normalmente, as pessoas, quando ela chega até a mim, é porque ela já está com o coração quebrantado. Então, quem sou eu para julgar aquela pessoa? Ah, porque ela teve no mundo do crime. Para mim, não importa. Ali eu preciso ser Jesus na vida da pessoa, sabe? Ser como Jesus, agir como Ele. E ali eu consegui, graças a Deus, né? Foi Deus em mim, obviamente. Consegui tirar ele dessa condenação, desse... E aí ele falou assim, agora eu quero saber o porquê que eu fui parar no mundo do crime. E aí eu falei assim, uma simples pergunta, eu falei assim, você me disse que a sua mãe trabalhava muito, né? E ele, sim. Eu falei, e quando a sua mãe ia trabalhar, o que você fazia? Quem ficava com você? Eu ficava só, acho que era só ele e o irmão dele, ficava só. Falava, que legal. E aí naquele momento ali eu entrei no mundo da criança, já não estava falando mais com adulto. E os que você gostava de fazer nesse momento que sua mãe não estava em casa? Aí, na hora que eu fiz essa pergunta, ele. Eu gostava de subir no muro. E eu falei, e o que tinha de tão legal nesse muro? Aí ele. Bom, ele. Dani, meu Deus, é isso? Falei, o que você vê nesse muro? Ele, as pessoas violentas, matando as pessoas, ou seja, os vizinhos eram violentos, era do mundo do crime e tal. Então, imagina, olha só, você que está me assistindo, você pensa assim, mas é do mundo do crime, tem que morrer e tal. Mas pensa, vamos lá na raiz. E foi exatamente isso que eu fiz com ele. Vamos lá, uma criança, ela não tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E, e ele, especificamente, aos 7 anos de idade, ele se alimentou disso todos os dias, porque não tinha ninguém acompanhando ele. Nossa. Foi negligenciado, né? Assim, a parte materna e paterna. Então, ele subia nesse muro, ele assistia e ele achava legal, porque a criança ele vai achar legal, porque não é certo ou errado. Então, ele se identificou com aquilo. E por isso ele foi parar no mundo do crime. E ele, naquela hora, ele destravou assim, ele, meu Deus, não acredito. E eu falei assim, agora me fala, me responde uma coisa. O que que você, porque você tinha um ganho lá. Como que você era recebido pelas pessoas? Eu era o cara. Eu era o cara, eu era bem recebido e tal. Ou seja, ele tinha um ganho. Ele era respeitado. Ali ele era amado, ele se sentia amado de certa forma. Então, aos nossos olhos naturais, você julga, você fala, tem que morrer, mas quando a pessoa está com o coração quebrantado, é papel nosso salvar essa vida. Falar assim, Cristo, Senhor. E eu, todas as vezes que eu vou tocar numa alma, Senhor, não tem nada a ver comigo. Assim como eu já peguei casos de suicidas, sabe, e, Felipe? Peguei casos de suicida, casos de pessoas que estavam com a arma do lado, imediatamente, assim, e o Senhor falar assim, age agora. Senhor, o que eu vou fazer aqui agora? Porque
é uma situação que você fala assim, meu Deus, aqui não é técnica terapêutica, aqui não é ferramenta, não vai adiantar. Tem muito de uma Senhor, batalha espiritual, pelo que eu vejo às vezes. muito. E aí eu falei, Senhor, me auxilia, porque é o Senhor que vai fazer, não sou eu. E do Senhor agir ali imediatamente, sabe? Conseguir tirar a pessoa daquele estado, destravar, e a pessoa conseguir viver, decidir viver, conseguir entender o que aconteceu com ela ali, todo o ciclo. Eu trazer, sabe, trazer à tona escrachado, olha o que aconteceu, por que que você sente isso, por que que você faz isso, por que que se comporta dessa forma. E ali a pessoa, nossa, eu decido viver, eu abandono isso aqui e decido viver e literalmente vive uma vida de paz, tranquilidade. Esse caso, por exemplo, esse último caso que eu peguei de uma pessoa que estava com espírito suicida, eu peguei isso na live, você acredita? Eu peguei isso na live, a pessoa colocou uma palavra e eu já identifiquei. Por que que eu identifiquei? Por que que eu tive essa sensibilidade? Porque um dia eu falei pra mim mesmo, minha vida não faz sentido. Não faz sentido eu viver. Então, quando você acessa essas coisas assim, profundas, o Espírito Santo ele vai te dar visão. Ele vai te dar discernimento. E aí, numa palavra muito disfarçada, tipo assim, todo mundo tava na live, ninguém entendeu. Mas eu já falei pro meu time, eu falei assim, ó, tem tal pessoa, você vai entrar em contato com essa pessoa. E essa pessoa, ela não pode ficar de fora dessa mentoria. Dani, mas a pessoa nem vai ter como pagar. Não tem importância. Se pagar, você vai fazer a programação de pagamento. Se pagar, tudo bem. Se não pagar, também tá tudo certo. Para mim é mais importante a vida. O dinheiro é sim importante, mas a gente precisa isso para que ele tenha um comprometimento com ele mesmo e para que ele vá até o fim. Se pagar ou não pagar, não é problema meu. Mas a vida dele vai ser salva. E ali, naquele momento, aí o que aconteceu? Aí exatamente, eu tive que. Aí foi isso, esse dia, esse último caso que eu peguei, veio assim comigo, pra mim. Olha o seu celular. E foi um dia que eu decidi falar assim: ah, eu não quero olhar celular. Cheguei cansada em casa, falei: não, não vou olhar celular hoje, só amanhã. E aí me incomodou e veio assim: olha o seu celular. Ai, tá bom. Quando eu olhei meu celular, aí tava a mensagem do cara da live. Aí eu olhei e falei: que mensagem disfarçada. Mas estava tão disfarçada que outra pessoa se lesse, não é normal. Aí liguei imediatamente, quarto escuro. Falei, ixi. Falei, isso aqui tá. O Senhor é o Senhor. E comecei a agir ali. E aí, quando na mesma semana, ele deu o testemunho dele. Ali, aí depois a gente fez uma oração de quebra de maldição e heranças malignas familiares também. Foi aquilo foi o que tirou ele daquilo ali, aquela oração. E foi uma oração que uma amiga minha tinha compartilhado comigo, para você ter ideia. Eu já tinha orado, já tinha trago toda a cadeia, o que tinha acontecido com ele, consegui trazer um pouco do emocional, da trajetória, da linhagem dele também, para que ele conseguisse entender. E nessa oração ele decidiu. E aí ele contou, ele falou assim: essa, na verdade, era a segunda vez que eu tinha tentado contra a minha vida. Nossa. A arma estava do meu lado e você foi muito insistente. Olha, eu vou te falar. E ele desligou o telefone na minha cara várias vezes. Você foi muito insistente. Se você não tivesse sido insistente, eu tinha acabado com a minha vida. Olha Então, só. assim, eu falo, são coisas que não tem preço, ô Felipe. Que para Deus isso é maravilhoso e a gente precisa ter mais empatia ao conversar com as pessoas, a enxergar as dores delas, entender. Então, hoje, a forma como eu aplico, né? E eu vejo que muitas pessoas falam assim: ah, não, já tô curado, já. E as pessoas, não, eu não tenho disso, eu não acredito nisso, perfeito. Mas aí, quando você vai para a vida, que você vai desenvolver um projeto, que eu falo assim, ó, propósito não leva desaforo. Que as pessoas estão achando assim, ah, não, propósito é como qualquer outra coisa. Não é. Uma coisa é o seu trabalho normal, a outra coisa é quando você decide no seu coração viver de fato o propósito. Para que você foi chamada? Porque é onde você vai ser testado, você vai ser provado para ser aprovado. E aqui é onde você tem que estar muito mais vigilante do que você imagina. Vai ser testado seu coração, vai ser testado tudo. Tudo vai ser testado. Nossa. E aí, aqui é que eu falo assim, por que que hoje em dia pastores têm me procurado, né? Alguns líderes, algumas pessoas que falam assim, Dani, eu quero liderar um movimento, eu quero gerar um movimento de mulheres, eu quero gerar um movimento para casais e tal. Por que que eles me buscam? Porque eles entenderam
Porque eles entendem que eu preciso, melhor do que a formação, do que a informação, é a transformação. Melhor do que eu ficar só buscando conhecimento, é eu vivenciar. Aquele termo que você falou, transbordo, que a pessoa já está tão curada, está tão bem com Deus e com as suas emoções que talvez já começa a transbordar, se caracterizaria isso? Fala muito de transbordar na vida das pessoas. Talvez esses líderes que te procuram seria isso? Eles se curam, Se curam. se enche do Espírito Santo e há esse transbordo. Então há um Esse fluxo mais transbordo. natural de liderança, seria isso? Olha, facilita a sua vida. Quando você se conhece de verdade, verdadeiramente. Esses líderes têm te procurado mais para estruturar, porque eu vi que tu tem muito conhecimento técnico mesmo, né, de psiquiatria, psicologia, enfim, várias questões da ciência, do desenvolvimento humano, ou talvez é mais pela questão deles mesmo, pessoal? Questões pessoais. Olha só. Primeiro, porque, nossa, eu quero liderar grupos de casais. E eu falo assim: propósito não leva a desaforo. A partir do momento que você decide no seu coração que você vai cuidar de pessoas, seja casais, seja mulheres, homens, essas pessoas elas vêm cheias de dores. Se você não vivenciou um processo para destravar as suas feridas emocionais, porque todos nós temos, isso vai startar em você, porque as pessoas vão começar a falar e ali vai startar alguns gatilhos em você, isso vai te chamar a atenção, isso vai doer em você. Em algum momento você vai falar assim, nossa, tem alguma coisa, nossa, eu não consigo caminhar, e você vai parar a sua jornada. Então, a maioria dessa turma, dessa última turma agora, dessa 8ª turma minha, tem mais terapeutas, pastoras. Por quê? Porque teve gente, eu tenho gente dentro da minha turma que já tem movimento, mas parou para vivenciar o processo. Por quê? Porque entrou num ciclo de dor tão grande, tão tremendo, que paralisou ela. Eu falo, então vem, vamos curar as dores e as feridas, né? Destravar a religiosidade, as dores profundas. E aí, agora está florescendo. Aí a pessoa fala assim, Dani, agora sim eu sou capaz de conseguir conduzir essas pessoas. Mas por quê? Porque você é o ponto, você é a chave, você é o segredo, tudo é com você. Peraí, você carrega o reino. Tá tudo dentro de você. A resposta que você precisa tá dentro de você. Faz pergunta e a resposta você vai receber. Então eu preciso acessar. O caminho, ele não é para fora, é para dentro. O problema é que a gente busca fora. Nós sempre buscamos fora. E a primeira coisa que as pessoas vão buscar é lá fora. Só que aí você tá com a pirâmide invertida. Porque você primeiro tá buscando ter, né? Ter, fazer para ser. Sendo que, na verdade, eu preciso ser primeiro. Essa é a sua base, essa é a esfera do seu ser. É o ponto principal. Porque essa é a chave para tudo. Isso aqui é o caminho das pedras. Cair para dentro de você, se autoconhecer, saber quem você é em Deus, como você funciona, para que isso, para que aquilo. Você tem que saber. E aí, quando você faz esse processo interno, você se conhece, automaticamente você vai conhecer as pessoas. Tem até uma frase, né, que fala assim, ó, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, ou conhecerás o universo. Isso é muito real. Isso é muito real. Hoje eu bato o olho em alguém e falo assim, a pessoa fala assim, eu não gosto de conflito. Eu já sei, tá mentindo para si mesmo. E aí, assim, né, entendendo, aí, obviamente, que eu busco entender o nível de consciência que a pessoa tá, porque às vezes a pessoa, eu falo coisas que não entende. E nesse tempo tá acontecendo muito isso comigo, né? Eu falo assim, Senhor, e o Senhor tem pedido, assim, um novo nível. Eu falo assim, você é mentora de mentores. E as pessoas que têm me buscado é para gerar movimento para eles. Gerar um movimento. Aí, então, eu tenho tanto as pessoas que buscam para fazer o movimento deles, para, né, palestrar, fazer as imersões e tal, os eventos. E tanto pessoas que falam assim, não, eu quero liderar um grupo e, no entanto, eu tenho esse nível de consciência que eu preciso vivenciar isso primeiramente. Se eu não vivenciar a minha caminhada, ela vai parar lá na frente. Se eu não der prioridade a isso. Então, as pessoas, elas têm... E eu falo assim, hoje, a Dani de hoje, se olhar para trás e eu olhar toda a experiência que eu tive, eu faria uma coisa diferente. Eu não buscaria formações. Eu buscaria a transformação primeiramente. Uau. Se eu soubesse onde tinha. Eu buscaria primeiramente a transformação. Porque quando você se transforma e você vai olhar para os seus, né? Igual, por exemplo, na minha mentoria, eu aplico
os mapeamentos do orgulho, personalidade, feridas emocionais, bloqueios enraizados. Tem mais alguns que eu aplico. Por que eu aplico isso? Porque eu falo assim, você precisa ser feliz mais rápido, como diz meu terapeuta. Você precisa ser feliz mais rápido, fazer com que as pessoas elas sejam felizes mais rápido. Não há tempo para ficar rodeando. Não. Então você precisa descobrir o seu tipo de personalidade, quais são as travas que você está carregando, que está impedindo você de ir para o próximo nível. Então, uma vez que a gente traz tudo à tona e você olha, nossa, meu Deus, realmente eu me comporto assim. Nossa, realmente eu tenho esse comportamento. E aí, quando você olha, aí vem um nível de consciência surreal. Aquilo dói, porque é um confronto com você, é uma verdade que você vê. Você fala assim, nossa, realmente eu me comporto dessa forma. Realmente eu vivo assim, realmente eu tenho esse medo. Eu faço o mapeamento dos medos também. Aí quando você escracha tudo para a pessoa assim, que você traz à tona, não tem como ela fugir daquilo. Falar, nossa, eu preciso cuidar de mim. Meu Deus, eu achava que eu estava ótima, eu estava maravilhosamente bem, estava bem, sim. Mas aí quando você olha para isso, você fala, meu Deus, quanta coisa eu preciso curar em mim. Como que eu vou para a vida, cuidar das pessoas, eu com tantas feridas, com tantas dores. Nossa. E aí isso tem sido um divisor de água na vida das pessoas. Se você olhar no meu grupo, aí toda semana eles postam o que foi, como foi, como foi, o que significou, o que destravou. E é tudo conectado. Eu não tenho problema assim com os meus mentorados, para você ter ideia. Por quê? Porque eles entenderam que o que liberta é a verdade. E o que nós precisamos é o quê? É da verdade. É ela que vai gerar maturidade. Gera desconforto? Sim. Mas ela gera maturidade. E ela também gera vida. Muito bom, Dani. Olha, foi um episódio incrível. Aprendi demais contigo, né? Energia, conhecimento, testemunho de vida. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem final, sabe? Eu creio que teremos outros episódios, outras ocasiões de te ouvir. Tem muito para exprimir ainda da Dani, do conhecimento, do testemunho de vida e principalmente da questão da espiritualidade também, né? Uma missão de fé para Dani. E queria que tu deixasse uma mensagem final para homens, mulheres, né, pessoas que estão, de repente, que se identificaram. Eu acho que muitas pessoas vai ser muito impactante, vão se identificar com todo esse testemunho, a vivência, com as informações. Né? Aprendemos muito contigo hoje e eu queria que tu deixasse uma mensagem final para esse coração, nesse transbordo que tu fala na vida das pessoas. Queria te abrir esse espaço para te deixar essa mensagem especial para o coração de quem te assiste nesse momento. Uau. Para mim, assim, todo ser, ele é especial, ele é precioso. E você carrega uma grandeza, existe uma grandeza dentro de você. Uau. Então, você é a pessoa mais importante da sua vida, na qual precisa ser vista, olhada, reconhecida, cuidada. Nossa. O autocuidado, esse amor próprio, né? O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. E não há motivos para você não olhar para dentro de você e dizer assim, não, eu não preciso de uma ajuda, eu não preciso de cuidado. Não. Você é a pessoa que abre portas e fecha portas. Você é o segredo para tudo dar certo na sua vida. Se você se olha e enxerga a pessoa grandiosa que você é e o que você carrega, e você tem esse entendimento muito claro, dificilmente algo vai te paralisar. E ande com a verdade. A verdade, ela liberta, ela cura, ela gera maturidade. E nós estamos vivendo um mundo que as pessoas estão sendo muito infantis, infantilizando muitas coisas. E hoje, se você anda com a verdade, você carrega a verdade, você exercita isso na sua vida, porque também é um processo, diante de todas as experiências e vivências, né, que nós tivemos ao longo da nossa vida, é possível você experimentar diariamente a verdade sobre a sua vida. Nossa, errei, não tem importância, tá tudo bem. Recomece. Vai lá e refaça. Pega de onde você parou ali e fala, não, isso aqui não me define. Eu vou olhar para frente porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu posso me olhar de forma benevolente. Porque é assim que Cristo nos olha. De forma benevolente. E cuide de você, seja gentil com você e da sua casa. Amém. Gente, foi um episódio muito incrível, Dani. Obrigado pela tua presença. Obrigado por compartilhar esse momento tão especial, teu testemunho, tua história. Aprendi muito, fui edificado com as tuas palavras.
né? Aprendi muito, refleti muito aqui te ouvindo. E que episódio grandioso, 25º episódio, né? O episódio número 25 foi um episódio também marcante e eu tenho certeza que vai ser impactante para muitas pessoas. Eu aprendi muito contigo. Obrigado pela tua existência, pela tua espiritualidade, né? Por ser essa pessoa abençoada, que Deus continue te usando e sendo luz do mundo e sol da terra. Foi o que tu foi nesse dia aqui. Pude aprender muito. E foi um episódio muito marcante, especial. Obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe sempre e que seja só o início de grandes coisas. E vai ser, eu creio que tu vai crescer muito, mas eu ainda preciso te conhecer, né? Grandes coisas estão por vir sobre a tua vida. É o que em parte falo, em parte quero profetizar também em nome de Jesus. Amém. Gente, um abraço a vocês. Comenta aqui, faça as tuas perguntas. Tá aqui embaixo na descrição as redes sociais da Dani, enfim, tudo que ela tiver nós vamos colocar aqui. O canal, principalmente deve ser o Instagram, tuas ferramentas, TikTok. Então, todas as ferramentas da Dani a gente vai colocar aqui na descrição. Hoje é só o Instagram. Só o Instagram. Por enquanto, Instagram e YouTube. Então tá, gente, vai estar na descrição. Sigam a Dani, acompanhem tudo por ali. Tem muito mais que a gente pode... É um episódio, é curto, é rápido, a gente não tem como exprimir todo o conhecimento, mas a gente aprendeu muito aqui nesse dia. Então, sejam bem-vindos e eu encontro vocês no próximo episódio.